Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 1: Personalidades históricas de Itacoatiara. Terceira parte. Então, falando de fortuna, Chico, Itacoatiara, quem foram os homens, ou seja, as pessoas que se destacaram nesse processo? Porque, lembrando, né, que a Amazônia sempre foi global. Sim. Sempre foi global, primeiro porque a economia, ela está no mundo. Exatamente. Então, assim, quem foram os homens que se destacaram, ou empresários, ou pessoas, só poderia nos falar? Veja bem, nós tivemos ao longo da história de Itacoatiara, desde a Vila de Serpa, que a Vila de Serpa, ela foi instalada em 1759 e ela foi vila até 1874, quando foi a vila elevada à categoria de cidade com o nome de Itacoatiara. Nesse período, ela teve uma evolução econômica fantástica, né? Portugueses, italianos, espanhóis que se instalaram aqui nos diversos ramos do comércio, da indústria. Eles aqui estabeleceram um padrão de vida elevado, né? Houve um progresso econômico alto, aquele negócio todo. Mas na sequência houve personalidades do exterior que se destacaram muito na história de Itacoatiara, contribuíram com a história, com a economia local, mas também foram atores de fato significativos da nossa história, que revelam a nossa história. E aí eu volto àquilo que eu disse lá atrás: Itacoatiara é um capítulo da história do mundo. Então eles mostram esses estrangeiros que vieram para cá com o primeiro objetivo de ganhar dinheiro, de ficarem ricos, porque a cidade, a região oferecia essa oportunidade, mas eles também trouxeram uma contribuição. Por exemplo, Jason Williams Stone, o fundador do bairro do Jauari. Williams Stone, ele era um norte-americano que ele, juntamente com outro conterrâneo chamado José Hiker, eles participaram da Guerra da Secessão Norte-Americana em 1865. Aquele momento em que os Estados Unidos correu o risco de ser fracionado ao meio, por causa da escravidão. Mas as forças nacionais venceram e os adversários foram julgados e condenados. Williams Stone fugiu dos Estados Unidos e veio para Itacoatiara. Olha como é o negócio. E o Hiker fugiu de lá e foi para Santarém. Então, assim como o Hiker formou lá em Santarém um quisto econômico e social, o Stone formou um quisto na Vila de Serpa. Ele se estabeleceu aqui no Jauari, onde é hoje ali, foi ali a Serraria União, onde é ali o Porto Novo de Itacoatiara, e ele ali criou a Fazenda Terra Preta. A Fazenda Terra Preta, isso a gente tem que escrever. As pessoas como você, que fizerem mestrado, doutorado, eles têm que estar atentos para isso. O Stone foi o pioneiro em trazer para cá o arado. Porque a agricultura da Amazônia, ela sempre foi improvisada. Mas o americano, ele trouxe o arado. Aquilo que a gente chama de um agrobusiness. O agrobusiness. Ele chegou e implantou aqui o arado. E a tecnologia nas plantações. Nas plantações, né? Melhorar a terra para ter o plantio mais florescente, mais desenvolvido. Chamada de plantation. Plantation, essas coisas todas. Então ele instala o arado aqui. Uma das qualidades dele. Outra, ele transforma o Jauari, que era mata naquela altura, num centro de produção. E ele cria gado, ele planta o tabaco. O tabaco da Vila de Serpa foi considerado, àquela altura, um dos melhores tabacos do mundo. Na primeira experiência de feitura dos charutos cubanos, entrou o tabaco da Vila de Serpa. O Williams Stone exportava o tabaco daqui para Cuba
para Cuba fazer o charuto lá e ganhar dinheiro. Então, com isso e outras atividades agrícolas, o Stone ficou milionário, ficou muito rico, né? Fez a Ponte do Javari, fez a estrada que até hoje é chamada Rua Estrada Stone, para unir a fazenda dele à Vila de Serpa, que a Vila de Serpa ela chegava até a atual Rua 7 de Setembro, que era a Rua do Oriente. Aquela rua que fica na orla era a Rua das Gaivotas, né? Era uma vila assim que tinha nomes curiosos. Rua das Gaivotas. Tem gaivota na Amazônia? Muita gaivota. Aí na frente de Itacoatiara, as gaivotas pareciam ali no Rio de Janeiro, naquela parte simbólica de Niterói. Itacoatiara é uma cidade idílica, dá para os poetas, os cantores fazerem muita coisa. E está nos meus livros isso, com documento. Então, assim, Chico, o Stone falou aqui que ele ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. Ele guardava esse dinheiro onde? No colchão? Escute só o que aconteceu. Aí o Stone tinha que guardar esse dinheiro, né? Naquela altura não tinha ainda o Banco de Londres, que 15 anos, 20 anos depois foi instalada uma agência do Banco de Londres na Vila de Serpa. O Banco de Londres era um nome ou era um banco? Era uma agência da agência do Banco London, lá de Londres, da Inglaterra. Mesmo? Olha a importância da Vila de Serpa. Então ele mandava o dinheiro que ele arrecadava da produção agrícola e sobretudo da exportação do tabaco para fazer os charutos em Cuba. E ele tinha um sobrinho que morava em Londres. E esse sobrinho recebia através dos navios da Bucilane, que vinham para Itacoatiara buscar borracha, sova, couro de animais, pirarucu seco, salgado. E ia a mala do correio, né, com dinheiro para depositar em Londres. E ele, na pressuposição que o sobrinho dele era sério, calculava aqui, botava nos borrões que ele tinha milhões no Banco de Londres. Nossa. Eu era menino, eu entrevistei uma senhora aqui, Dona Maria do Rosário, eu tenho esse nome completo no livro Itacoatiara, Roteiro de uma Cidade. Eu sempre fui adepto das histórias de velho. As histórias de velho foi uma iniciativa da Universidade de São Paulo, dos idos 40, em que ela diz o seguinte: o pesquisador, quando estiver tratando de história, que os documentos, né, os arquivos, forem falhos em determinada informação, eles têm o direito e até o dever de procurar as histórias de velho. Eles veem as pessoas mais velhas da região e eles estimulam aquelas pessoas a falarem sobre o assunto e dali eles retiram alguma fundamentação para instrumentalizar aquele conhecimento que ele está à busca. Eu fiz muito isso. O processo da pesquisa. Aí você vai selecionando. Com as várias entrevistas para ver o que bate, para comparar, para comparar se não há mentira, porque a história não é uma ciência como a química, como a física. Ela não é uma ciência exata, não é verdade? Verdade. Então mas tem todo um fundamento de pesquisa. De pesquisa científica. Desde que o autor seja sério. Claro. Não tem que ter molecagem na história. O historiador tem que ser correto, tem que ser digno, tem que ser persistente. Então, é verdade? Pô, então aí ele fez o seguinte. Eu perguntei da velhinha, ela confirmou, porque ele se suicidou ali no Javari. Ali onde é. Ali o cara era rico. Podre de rico. Por quê? Ele botou um rifle embaixo aqui da garganta dele. E atirou, inclusive o crânio dele foi embora. E aí ficou aquela ideia, como é que um homem riquíssimo... Isso a senhora falando. A senhora contando. Olha aí. E outras pessoas daquela altura. Por exemplo, a família do Ipenô. A família do Ipenô, dos Menezes, os mais antigos, o bisavô do Ipenô Menezes, foi funcionário do Stone. Eu entrevistei ele quando ele era vivo. O velhinho confirmou alguma coisa, né, dele. Então aí ele, quando tomou conhecimento que ele não tinha mais nenhum tostão em Londres, porque o sobrinho dele roubava, desviava o dinheiro que ele mandava, milhões
de réis, que naquela altura a moeda era réis. Era um bom vivan em Londres. Em Londres, farreando, e aí o velho se suicidou. O enterro dele foi uma coisa fantástica em Itacoatiara, 1913. Isso foi em 1913. Aí foi, naquela altura, tinha chegado o primeiro carro motorizado em Itacoatiara. O caixão dele foi levado nesse carro motorizado para o cemitério do Divino Espírito Santo. É possível, então, visitar o túmulo dele lá? Existe o túmulo dele lá? Existe o túmulo dele. Eu tinha também uma mania de frequentar o cemitério e ver o túmulo dos antigos, que os cemitérios também são uma fonte de pesquisa. Faz parte do patrimônio cultural da cidade. Ali está escrito quando o cara nasceu, quando o cara morreu. Eu fiz, aí mudando um pouquinho, até para ilustrar, eu levei um dia o Dom Jorge, que era o padre Jorge, era o vigário de Itacoatiara. Dom Jorge, venha ver como os padres também namoram. Ele disse, que é isso, Chico? Olha, doutor. Levei ele para ver o túmulo do padre Manuel Barreto. O padre Manuel Barreto foi vigário da paróquia de Itacoatiara. E está lá no túmulo dele, escrito: saudades do padre Barreto, saudades da sua afilhada Maria de Tal. Ele namorava com a afilhada dele, o padre. Mas, Chico, isso aí não era um carinho? Não, eu depois descobri que tinha amor na história, né? Isso é para mostrar a claridade da história. Mas voltando então, o Stone se suicida em razão de saber que estava na miséria, né? Outra pessoa importante que veio para Itacoatiara e aqui trabalhou, aqui mostrou a sua capacidade empresarial, mostrou a sua vocação de criar riqueza econômica, foi o velho Oscar Ramos. Oscar Ramos chegou aqui nos idos de 1901, 1902, tentando procurar uma maneira de exportar daqui pedras preciosas. Mas aqui em Itacoatiara tinha um vice-consulado português. Itacoatiara, ela teve, no início do século XX, três correntes migratórias: os judeus, os portugueses e os sírios libaneses. Era impressionante. E que nós falaremos disso num programa específico, isso, né? Então veja bem. Aí vem o Oscar Ramos, português, entra no vice-consulado português. O vice-cônsul português era o bisavô do Zé Batista, velho Antônio Antunes Ramos, né? Vai lá, se apresenta. De repente, eu entrevistei o Elídio Ramos, tio do Totonho, filho do velho Antunes. De repente ele entra e vê a filha do velho Antunes fazendo crochê. E ele olhou para a filha do velho Antunes e, segundo o velho Elídio, foi amor à primeira vista. Ele não saiu, não voltou mais para Portugal, ficou aqui, casou com a filha do Antunes e fez esse patrimônio fantástico. Primeiro ele instalou o Canto das Novidades, que era uma loja onde é hoje o Ouro Verde. Olha o chique, a chiqueza. Ali o sujeito comprava o vinho do Porto, né? Vestido das madames de Itacoatiara daquele tempo. Vinha da França? Da França. O perfume francês legítimo. A moda italiana. Ali naquele Canto das Novidades. E obviamente ele exportava para lá o extrativismo, a produção agrícola. Ele monta também, ele adquire o prédio Casarão dos Ramos, ali na entrada da cidade, aquele prédio monumental, e ele ali instala também a sua casa comercial, que num certo tempo os porões daquele prédio foram utilizados como depósito da estrada de ferro Madeira Mamoré.
Inclusive, uma professora da Universidade Federal de Rondônia esteve conosco há 20 anos atrás para confirmar esses dados, porque para fazer um livro, ela fez esse livro sobre a construção da estrada Madeira-Mamoré, que vocês sabem, como um grande pesquisador, ela foi feita porque o Brasil comprou o estado do Acre, que era boliviano, e dentre as contrapartidas, além do dinheiro que o Império pagou às terras acreanas, o Acre exigiu que fosse feita a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E o depósito da estrada de ferro Madeira-Mamoré era Itacoatiara. Outro homem ilustre foi o Isaac Pérez. O Isaac Pérez era uma coisa impressionante. Judeu, paraense, morou na Europa um tempo, viveu em Paris, e uma das coisas que ele gostava de visitar era a Avenida Champs-Élysées, que é a mais linda avenida da Europa, o Champs-Élysées. E de repente ele volta para a Amazônia, se instala em Itacoatiara, se faz... Ele era judeu? Ele era judeu. Judeu, ele se associa a outro judeu, o velho Ezagui, né? Casa com a irmã do Ezagui, e eles se associam na casa Ezagui, etc. irmão, né? E aí ele também passa a negociar a borracha, mas ele tinha assim um jeito de político. Ele, em 1940, ele se elege vereador, foi um bom vereador em Itacoatiara, e em seguida foi prefeito de Itacoatiara entre 1926 e 1930. E aí ele constrói a Avenida Parque. A Avenida Parque era uma simples estrada, estreita, tortuosa, e aí ele aplica a teoria, a capacidade inventiva dele de transformar a Avenida Parque a imitação da Avenida de Champs-Élysées. Então ele foi o primeiro que enlargueceu a Avenida Parque, que era uma estrada tortuosa, estreita, deu a feição de avenida, deu o início do túnel verde, né? Cerca de 400 metros ele fez a calçada lateral, plantou os benjaminzeiros, a gente chama, mas na realidade oitizeiros, e de lá para frente os outros prefeitos foram cuidando. E hoje nós temos, para orgulho nosso, a nossa avenida tem um dos maiores túneis verdes do mundo. Poucas avenidas no mundo têm 1.830 metros de extensão e tem 380 árvores plantadas simetricamente como a nossa avenida. Interessante que o senhor colocou aí a questão política. E nesse processo, a cidade de Itacoatiara, ela conta com figuras femininas, com a presença das mulheres. O senhor encontrou isso nas suas pesquisas? Conta. Itacoatiara ela tem uma passagens ela tem, mostrando que a mulher itacoatiarense é avançada do tempo. Já começa com o nome da cidade, Nossa Senhora do Rosário de Serra. Lá atrás... Com a deusa... Iruri. Lá atrás, quando nós éramos ainda a Vila de Serpa era uma vilazinha bonitinha, bem cuidada, porque a Câmara Municipal de Serpa, naquela altura, quem governava a vila era a Câmara Municipal, a imitação da organização política portuguesa. Então a Câmara Municipal de Serpa, ela tinha uma categoria de funcionários chamados os zeladores, os faxineiros, os atuais garis. Tinha uma turma feminina e uma turma masculina. Isso em 1830 por aí. Olha o avanço das mulheres de Itacoatiara. Elas ganhavam cerca de 400 réis por semana e os homens ganhavam 500 réis. E elas fizeram uma greve. Por que os homens ganham mais do que nós? Solicitaram equiparação salarial, né? Por que essa equiparação salarial? Lá atrás, 1830. E aí elas foram como super... Nós não vamos mais trabalhar. E fizeram greve. Greve? Greve. Não foram mais trabalhar. Greve àquela altura. Greve àquela altura. Não foram mais trabalhar. E levaram as vassouras para casa e não entregaram para a superintendência. Olha
Olha que fato. Hein? Mulheres terríveis. Olha que fato. Aí a Câmara reuniu, viu que o pleito era sério, é coisa, e equiparou o salário das garis mulheres com os garis homens. O valor da mulher de Itacoatiara. E olha outro valor. Quando o presidente Getúlio Vargas chega em 1940 em Manaus, eu conto também a passagem do Getúlio Vargas aqui. Agora, no próximo livro, Itacoatiara vai ver os presidentes da República e os presidenciáveis que passaram por aqui. O que eles fizeram aqui, o que eles viram. Quando o presidente Getúlio Vargas chega em Manaus, 2 mulheres de Itacoatiara foram lá com ele, levaram uma comitiva. Discursaram perante o presidente Getúlio Vargas. Deixaram o pessoal de Manaus de boca aberta porque viram que a mulher de Itacoatiara, 2 mulheres. O senhor recorda quem foi? Vou já dizer. Não me diga. O povo tá As esperando. 2 mulheres discursando perante o presidente Getúlio Vargas. Uma professora Erotides Vital, mostrando que as condições educacionais de Itacoatiara eram muito fragilizadas. Educação. Nós tínhamos até aquela altura só o curso primário, não tínhamos o curso ginasial, que hoje é o curso médio. E a professora Luísa de Vasconcelos Dias, a avó da professora Lia Vasconcelos, ela discursou para o presidente Getúlio Vargas exigindo dele que fosse feita a estrada Manaus-Itacoatiara. 2 mulheres, meu Deus do céu, pedindo 2 coisas fundamentais de Itacoatiara. E olha só outra coisa da mulher itacoatiarense. Em 1935, o governo de São Paulo, o governo do Rio Grande do Sul, pressionando o presidente Getúlio Vargas, que tinha assumido e tinha implantado a ditadura do Estado Novo, para ele abrir o processo político e abrir eleições. E mais, eles exigiam que a mulher tinha que participar do processo político, porque até aquela altura, professor Gama, a mulher não podia votar nem ser votada. E aí o Getúlio Vargas, pressionado, criou a primeira lei eleitoral, permitindo que as mulheres fossem eleitas. Aqui tinha uma professora, tia da professora Lia Vasconcelos também, que era professora do Lago de Serpa. Todo dia ela pegava a canoa aqui pela beira do rio, pegava lá o Igarapé de Serpa e ia para o Lago de Serpa dar a aulazinha dela. Mas ela levava o rádiozinho dela, né, para ouvir as notícias da Rádio Tupi e da Rede Globo, que eram as únicas emissoras que tinham no Rio de Janeiro. E de repente ela ouve que naquela semana o presidente tinha decretado que as mulheres poderiam se eleger. Ela faz um telegrama para o presidente do Tribunal de Justiça, que era, por coincidência, o avô do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, perguntando se é verdade. E responde que sim. E disse: se inscreva, professora. Ela se inscreve para vereadora. Foi a primeira vereadora do Brasil. Naquela eleição de 1935, a primeira deputada federal foi de São Paulo. A primeira prefeita foi do Rio Grande do Norte. E a primeira vereadora do Brasil é de Itacoatiara. Viva as mulheres de Itacoatiara. E Manaus não entrou nesse processo? Não, Manaus entra sempre, mas entra timidamente, né? Os meus amigos de Manaus ficam às vezes meio correlinhos, que vocês são alunos nossos. A Câmara Municipal de Itacoatiara tem 262 anos. A de Manaus tem 180 anos. Quem instalou a Câmara Municipal de Manaus foi a Câmara Municipal de Serpa. É mole? É igual a história do Flamengo e Fluminense. O Flamengo é filho do Fluminense, mas é o Flamengo que está dominando hoje. É o Flamengo que está com o pau no Fluminense e é o campeão das Américas, né? Doutor, o assunto está muito bom, está gostoso, né? Está gostoso de ouvir todos esses fatos históricos, mas encerramos agora, por esse momento, essa edição do podcast Por Trás da História de Ita. E para finalizar, suas considerações finais sobre essas personalidades históricas que marcaram a cidade de Itacoatiara. Olha, nós temos na história de Itacoatiara muitas personalidades históricas, né?
Desde lá de trás, né? Lá de trás nós tivemos superintendentes que vieram de fora, que além de grandes administradores se destacaram no processo político e social do Brasil. E tivemos no século XX pessoas como João Valério de Oliveira. João Valério de Oliveira foi um homem extraordinário. Ele era auxiliar de marchante, de cortador de carne no mercado, fez o curso primário no Coronel Cruz, né? E se tornou vereador, aí se elegeu deputado. Em Manaus ele fez, naquela altura, o artigo 99 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Num ano ele fez o ginásio todo, naquela altura tinha essa abertura da lei, e no ano seguinte ele se inscreve no vestibular para a Faculdade de Direito do Amazonas. Os 5 anos da Faculdade de Direito ele tirou em primeiro lugar no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Primeiro lugar. E foi laureado com o bacharel número 1 da Faculdade de Direito. Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Taquatiara. Juntos pra gente crescer.